O que quero fazer nesse vídeo é um cálculo da famosa fórmula da aceleração centrípeta, que nos diz que o módulo da aceleração centrípeta, a direção real mudará, estará sempre apontando para dentro. Mas o módulo é igual ao módulo da velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Quero deixar claro que essa é uma fórmula escalar, ou seja, aborda o módulo da aceleração e o módulo da velocidade. Se fossem vetores, teríamos setas sobre eles. Estamos trabalhando com grandezas escalares. Bem, vamos imaginar um objeto em órbita ao redor de um planeta, por exemplo. Suponhamos que tal objeto esteja ao redor dele no sentido anti-horário. Então, vamos especificar o vetor posição em função do tempo, que mudará em função do tempo. Para os fins dessa demonstração, vamos considerar o seguinte: um eixo y, um eixo x. O ângulo entre o eixo x positivo e o nosso vetor será o θ. Vamos considerar que o objeto estará em órbita com um raio r. Portanto, o módulo do nosso vetor posição não mudará, mesmo que a direção mude. Isso acontecerá em um círculo de raio r. O módulo do vetor posição, que está mudando em função do tempo, será r. Como podemos expressar o vetor posição em relação às suas componentes em um tempo determinado? Bem, podemos escrever o vetor posição, vou escrevê-lo em notação de versores. Bom, nesse momento, se algo aqui lhe parecer estranho, você pode rever alguns vídeos antigos sobre trigonometria. Bem, o módulo é r e θ o ângulo. Esse vetor, em azul, será o módulo da componente x. Será então r cosseno θ. Isso faz parte da trigonometria básica. Já vimos como dividir vetores em suas componentes. E a componente y desse vetor será r seno θ. Portanto, o vetor posição em um tempo qualquer pode ser expresso como o módulo de suas componentes x e y. Então, o módulo da componente x será r cosseno θ. Podemos dizer que θ está em função do tempo, ou seja, o objeto está se movendo. Então, será multiplicado pelo vetor da unidade i. Novamente, notação de versores. Isso quer dizer que a componente x está em direção positiva x. E somamos ao módulo da componente y, ou seja, r seno θ, que estará em função do tempo. Esclarecendo então, a função do tempo aplica-se ao ângulo θ e está indo na direção j. Portanto, agora temos a posição em função de θ, que na verdade está em função do tempo. Bem, qual é a derivada do vetor posição em relação ao tempo? Esse será o nosso vetor velocidade em função do tempo. Temos que obter a derivada de cada uma das partes em relação ao tempo e aplicar a regra da cadeia. Então, temos r, trata-se de uma constante, a derivada do cosseno θt em relação ao θt. Enfim, só estou aplicando a regra da cadeia. E pela regra da cadeia, também podemos multiplicar pela derivada de θ em relação ao tempo. Então, temos uma mudança na direção x. E na direção y, faremos algo muito parecido. Na direção y, utilizaremos a mesma derivada.
Temos r, a derivada de seno em relação ao θ, que aqui será o seno θ em relação ao tempo. E, então, aplicando a regra da cadeia, multiplicamos pelo valor que está mudando em relação a t. Assim, multiplicamos tudo por j. Bom, a gente pode perceber algo aqui. dθ dt é a nossa velocidade angular. É a taxa em que o ângulo muda em relação ao tempo, é a velocidade angular. E, para os fins desse vídeo, essa é uma suposição que teremos de aplicar nessa fórmula. Consideramos que ômega, que é a taxa de mudança do nosso ângulo em relação ao tempo, é constante. Portanto, essa é uma suposição que estamos considerando nessa prova. Vamos supor que ômega, então, seja constante. E se ômega é constante, então o tratamos literalmente como constante e podemos fatorar essa expressão. Então, vamos pôr em evidência ômega-r dessa expressão. Podemos reescrever que a sua velocidade em função do tempo Nesse primeiro termo, o sinal de menos foi fatorado, o r foi fatorado, o ômega foi posto em evidência e ficamos com um seno θt. Não é obrigatório explicitar que θ esteja em função do tempo. Então, multiplicamos seno θt por i. E como fatoramos o sinal negativo, 1 menos ômega-r, agora temos um sinal negativo. Com isso, fatoramos o menos ômega-r. Agora vamos obter a derivada disso em relação ao tempo. Se pegarmos a derivada da velocidade em relação ao tempo, sabendo que a aceleração está em função do tempo, e isso porque o módulo é constante, mas a direção real está mudando, será igual a menos ômega-r. Então, qual é a derivada de seno θt? A derivada de seno em relação ao θ, aplicando a regra da cadeia, será o cosseno θt. E ainda com a regra da cadeia, multiplicaremos pela derivada de θ em relação ao tempo. Poderíamos escrever dθ dt, mas volto a dizer, aqui será ômega. Então, multiplicamos por ômega. E, claro, na direção i. Em seguida, obteremos o cosseno θt em relação ao θ. Assim, temos o seno θ. Mas como temos um sinal negativo antes de cosseno θ, então o nosso seno θ será positivo. Então, aplicamos novamente a regra da cadeia, ou seja, multiplicamos por ômega. E temos tudo isso multiplicado por j. Agora vamos fatorar esse outro ômega, e temos algo interessante aqui. Obtemos a aceleração. Fatorando o outro ômega, o nosso vetor aceleração em função do tempo é igual a menos ômega 2r, que multiplica cosseno de θt, mais seno de θt, j. Mas a que se refere tudo isso?
Especificamente, se distribuirmos o r, teremos exatamente a fórmula que montamos no início. É o vetor posição em função do tempo. Conseguimos um resultado interessante. Obtivemos o vetor aceleração em função do tempo é igual à velocidade angular constante negativa ao quadrado. Na verdade, é o módulo da velocidade angular que, nesse exemplo, estamos considerando ser uma constante, multiplicada pelo vetor posição. Então, a aceleração em função do tempo é menos ômega2 vezes a posição em função do tempo. E, só para ficar claro, a velocidade angular é tratada como um pseudo-vetor, tende a ser tratada como escalar, principalmente quando estamos trabalhando em duas dimensões, como nesse caso. Vamos supor que essa seja uma grandeza escalar constante. O que queremos fazer agora é relacionar a versão escalar disso, obter o módulo dos dois lados. Então, temos o módulo do vetor aceleração, que chamarei de AC, é igual a, podemos dizer, é igual ao módulo do ômega negativo ao quadrado. Mas quando se obtém o módulo, é como se obtivéssemos o valor absoluto. De fato, o valor absoluto é a versão de uma dimensão do módulo, que será um ômega positivo ao quadrado. Não importa a direção, mas o tamanho real. Mas o módulo de ômega ao quadrado é simplesmente ômega 2. Podemos nos livrar do sinal negativo. Então temos módulo da aceleração é igual a menos ômega 2 vezes a posição, que é igual ao módulo de ômega 2 vezes o módulo da posição. E o módulo do vetor posição, que vimos no início desse vídeo, é o r, o nosso raio. Assim, teremos o raio do nosso círculo no qual o objeto está girando. A aceleração centrípeta é igual a ômega 2 vezes r. Também sabemos que a velocidade angular, ou, para ser mais específico, o módulo da velocidade angular, é igual ao módulo da velocidade. Outra forma de pensar sobre isso é a velocidade do objeto dividido pelo raio do círculo no qual o objeto está girando. Dessa forma, podemos substituir ômega 2r por v2 sobre r. E esse será o módulo da aceleração, que é a aceleração centrípeta, a aceleração direcionada para o centro. Assim, temos a aceleração centrípeta igual a v2 sobre r. Conseguimos cancelar um r com um r2 e ficamos com um v2 sobre r. Pronto! O módulo da aceleração centrípeta é igual ao módulo da velocidade ao quadrado dividido pelo raio. É isso.